Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que traz algumas resoluções, alguns exemplos de operações com números decimais, ou seja, aí adição, subtração, multiplicação e divisão com números com vírgula. Então, nessa lâmina eu tenho aí 3 exemplos com adição de números decimais, adição de números com vírgula. Qual é o segredo na adição? Isso também vale para subtração de números com vírgula. O segredo é na hora da armação, na hora de organizar o algoritmo, na hora de preparar o cálculo, que eu faço essa armação justamente organizando vírgula abaixo de vírgula. Este é o segredo. Então aqui eu tenho 1,8 3,46, então note que o 3 eu ponho embaixo do 1, para que a vírgula fique uma abaixo da outra. 3,46 e 11,3. Então aqui, ó, 11, aí a vírgula e o 3. Aí observa que esse 6, ele ficou uma espécie de um 6 bobo aqui, né? Ele está solto. Então, para deixar esse cálculo melhor organizado, eu completo aqui, ó, as casas com 0. E aí estabeleço aqui a adição de forma normal. 0 mais 6 mais 0 dá 6. 8 mais 4, 12. 12 mais 3 dá 15. Aí aquela história, né? Vai o 1. 1 mais 1, 2. 2 com 3, 5. 5 mais 1, 6. E aqui repete o 1. E a vírgula desce na vertical, 16,56. Então, esse cálculo aí resulta 16,56. O outro, também cuidado, é a armação vírgula abaixo de vírgula. Então, 0,751. Aqui 4,1, olha só, para a vírgula ficar abaixo, ó, eu desloco 4,1 para a esquerda. E o 3, onde vai o 3? O 3 vai aqui no final, o 3 vai aqui no meio, o 3 vai aqui no início. Onde vai esse 3? Bom, aí percebe que quando eu tenho o número inteiro, que a vírgula não está sendo, de certa maneira, mostrada, ela fica no final do número. Então, o 3 é a mesma coisa que 3, alguma coisa, como 3,0, como 3,00 e assim por diante. Então, a vírgula do 3 é no pé direito do 3, ela está invisível ali, ó. Então, eu tenho assim, ó, 3, vou completar as casas, olha aqui, ó, com 0 mais 2 aqui, e aqui eu vou precisar de 3 zeros para completar as casas. Esse completamento de casa aí, ele não é obrigatório, mas ele é muito útil na medida que eu organizo, né, o cálculo aí, deixo mais tranquilo, mais fácil de ser observado. Fazendo a soma 1 mais 0 mais 1 dá 1, 5 mais 0 dá aqui 5, 7 mais 1, 7, 7 mais 1, 7 é ótimo, 7 mais 1, 8, e aí eu tenho aqui 0 mais 4 mais 3 dá 7. E aqui a vírgula desce na vertical, 7,851. Então, esse resultado deu 7,851. A outra também, cuidado na hora de armação. Então, eu tenho aqui 0,009, né? 0,009. 0,01. Então, olha só aqui, ó, 0,01 para a vírgula ficar aqui, ó, uma abaixo da outra. E a outra é 0,3. 0,3. Vou fazer aquele completamento de zeros, ó. Aqui falta 1, aqui falta 2. 9 mais 0 dá 9. 0 mais 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 mais 3 dá 3. 0 mais 0 mais 0 dá 0. A vírgula desce na vertical, 0,319. Então, ficou como resposta aqui 0,319. Na próxima lâmina eu tenho subtrações. Então, conta de menos. E aí, o procedimento é o mesmo. O cuidado é na hora da armação. Então, 11.038 menos 3,23. 11.038
11.038 menos 3,23. Observa que esse 3 aqui é a parte inteira. E lembra que a vírgula do 11.038 está aqui, ó, invisível. Então eu preciso colocar esse 3,23 desse jeito aqui, ó, 3,23. Vírgula abaixo de vírgula, já que a vírgula do 11.038 está invisível aqui, ó. Fiquei com a vírgula uma abaixo da outra. Completo aqui com zeros. E aí faço o cálculo normal de subtração. 10 menos 3, 7. Aqui era 10, lembra? Faz aquela regra prática de emprestar, né? Então eu tenho aí 9. 9 menos 2, 7. Aqui também está uma cedência, 7. 7 menos 3 dá 4. Esse aqui não precisou ceder, né? Para o 8 aqui. Então aqui continua 3. Aqui continua 0. Continua 1. E continua 1. E a vírgula desce na vertical com duas casas. Olha só. A vírgula desce aqui, ó. Então a vírgula vai ficar entre o 4 e o 7. E eu tenho 11.034,77. Então está aqui 11.034,77. Mais uma de subtração. Então tomo cuidado na hora de fazer a armação, né? 41,308 e aqui 30,093. Observa que nessa armação o número de casas já ficou o mesmo, né? Eu tinha aqui, ó, 3 casas decimais e aqui também 3 casas decimais, 3 casas depois da vírgula. Então não precisei estabelecer o completamento com zeros. Faço o cálculo normal, 8 menos 3, 5, 0 menos 9 não dá, então aqui é 10 menos 9, que dá 1. Esse aqui cedeu, ficou 2, menos 0, 2. Esse aqui não precisou ceder, 1 menos 0 é 1, 4 menos 3 é 1. E a vírgula desce vertical, ficando nessa posição, 11,215. Ok. Na próxima lâmina eu tenho aí multiplicações de números decimais. Bom, lembra que na adição e na subtração o meu cuidado era na hora de armar, né, o cálculo, colocando vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação eu não preciso ter esse cuidado. Na realidade, quando eu armo a multiplicação de números decimais, de números com vírgula, eu faço essa armação sem a vírgula. Então eu vou armar como se a vírgula não existisse. Então eu vou estabelecer aqui, ó, 131 e 215. Então nota que a vírgula eu faço aí, eu suprimo essa vírgula, eu esqueço essa vírgula. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Me vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Ok. E a vez do 1. 1 vezes 1. Aí eu deixo essa casa aqui em branco, né? Aí 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Então já fiz o 5 e já fiz o 1. Falta agora o 2. De novo, deixo essa casa aqui em branco, embaixo do 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. E agora eu vou fazer o cálculo aí dessa adição. Aqui me vem 5. 5 mais 1, 6. Aqui eu também poderia completar com zeros, ó. Tá? Como eu fiz na lâmina anterior lá com os números decimais. Então 5 mais 0, 5. 5 mais 1 aqui, 6. 6 mais 3, 9. 9 com 2, 11. Me vai o 1. Aqui eu tenho 2 com 6, 8. E aqui o 2. E agora eu preciso posicionar a vírgula nessa resposta. Como é que eu posiciono a vírgula? Eu conto o número de casas decimais em cada fator, somo e essa quantidade eu transfiro para o resultado. Então, vou te explicar aqui, ó. Eu tenho 2 casas decimais nesse primeiro fator, desse número que está multiplicando, e coincidentemente eu tenho mais 2 aqui. Poderia ser diferente, eu tenho 2 e 2, poderia ser 2 e 1,
Poderia ser 1 e 3. Então eu tenho duas casas. Isso me dá um total de 4 casas. É 2 para cada um. Então essas 4 casas eu vou transferir no resultado. Então aqui eu tenho uma casa, 2, 3, 4. Então a vírgula vai ficar posicionada de forma a estabelecer 4 casas depois dela. Então eu coloco a vírgula aqui, ó. E aí eu fico com as 4 casas. Então resposta disso, 2,8165. Outra multiplicação. Então na armação eu esqueço a vírgula. Então dá para dizer que é 94 vezes 216. Por uma questão de organização e de tornar o processo mais fácil, eu vou trocar eles de lugar, não tem problema. E faço 216 vezes 94, está na mesma. 4 vezes 6, 24, me vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Agora é a vez do 9 aqui, ó. 9 vezes 6, deixa essa casa em branco, lembra? 9 vezes 6, 54, me vai 5. 9 vezes 1, 9 e 5, 14, me vai 1. 9 vezes 2, 18 e 1, 19. E aí eu tenho, posso completar com zeros aqui e faço a soma. 4 mais 0 é 4. 6 mais 4, 10, vai 1. 9, 9 e 4, 13, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. E aí eu preciso posicionar a vírgula. Vou contar as casas lá no início. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. E aqui eu tenho 2 casas. Isso vai me dar um total de 3 casas. Eu somo, né? 1 mais 2, 3. Então eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então eu vou posicionar a vírgula do resultado de forma a ficar com 3 casas. 1, 2, 3. Ó, a vírgula vai ter que ficar aqui. Então eu tenho aí 20,304. Resposta disso, então, 20,304. E na última lâmina eu tenho a operação de divisão com números decimais, divisão com vírgula. Na multiplicação, na lâmina anterior, nós percebemos que na hora de multiplicar eu esqueço a vírgula, só ponho a vírgula no resultado. Na divisão o processo é mais ou menos também semelhante, eu tenho que esquecer a vírgula. Só que para esquecer a vírgula, é necessário que o número de casas seja o mesmo. Então, olha só aqui, ó. Eu vou esquecer, na divisão, eu vou esquecer a vírgula. Mas, para esquecer a vírgula, o número de casas decimais deve ser o mesmo. O número de casas deve ser o mesmo no divisor e no dividendo. Mas se o número de casas não for o mesmo, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma casa e aqui eu não tenho nenhuma casa depois da vírgula, eu não tenho vírgula. Aqui eu tenho 3 casas e aqui eu tenho 2, então também está diferente. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho 2, também está diferente. Então, quando o número de casas está diferente, o que eu procedo? Bom, eu vou igualar as casas com zeros. Então, se o número de casas está diferente, eu vou igualar, que faltou um A, igualar completando com zeros. Claro que eu vou completar quem tiver menos casas. Por exemplo, aqui, 13,4 dividido por 2, eu vou fazer 13
13,4. Vou trocar essa cor aqui que não ficou legal. Vou fazer 13,4 dividido, vou armar de novo, por 2,0. Olha só, agora eu tenho uma casa e uma casa. Nessa igualdade de casas aí, eu posso cortar a vírgula. E aí, cortando a vírgula, eu fico com a divisão 134 divididos por 20. 134 por 20, 1 não dá por 20, 13 não dá por 20, tem que pegar todo o 134. 134 dividido por 20, isso vai me dar aqui 7 vezes 20 dá 140, vai me dar 6 vezes. 6 vezes 20 dá 120. Diminui aqui. Aqui vai dar 4 menos 0, 4. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Dá 14. Aí eu vou ter que inventar o zero aqui, ó. Quando eu inventar esse primeiro zero aqui, vai a vírgula no quociente. Então é no primeiro zero inventado que aparece a vírgula. E aí, fazendo o cálculo, 140 por 20 vai me dar 7. 7 vezes 20 dá 140. E aí zerou. Resposta disso, então, ficou 6,7. Na outra divisão, primeira coisa, igualar as casas, caso o número seja diferente. Como aqui, ó, eu tenho 3 casas e aqui só 2. Então, eu preciso igualar as casas. Então, eu tenho 3,045. Vou dividir por 2,03 e aí invento um zero aqui. Fico com 3 casas aqui e com 3 casas aqui. Agora que o número de casas está igual, eu posso armar sem a vírgula. 3.045 divide por 2030. 3.045 por 2030, 3 não dá, 30 não dá, 304 também não dá por 2030, tem que pegar todo o número 3.045. 3.045 por 2030 vai dar uma vez. Uma vez 2030 dá 2030. Diminuo aqui, 5 menos 0 dá 5. 4 menos 3 dá 1. 0 menos 0 dá 0. E 3 menos 2 dá 1. 1015. 1015 não dá para dividir, né, por 2030, logicamente. E eu preciso, então, inventar o zero. Como é o primeiro zero que eu invento da divisão, não esse zero aqui, ó. Esse zero eu inventei só para completar a casa. Esse não conta. Quando eu invento o zero aqui para divisão, esse primeiro zero é que faz a vírgula aparecer. E aí eu tenho 10.160 por 2030. Se eu pensar aqui em 5 vezes vai dar, né? 5 vezes dá 10.000, 5 vezes 30, 150. Aqui, só vou aqui, isso aqui ficou parecendo um 5, aqui é um 6 e aqui é um 5. Então aqui eu vou completar. Vou completar aqui com 0 e vai a vírgula aqui. E aí, 10.150 por 2030 dá exatamente 5 vezes. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1, 1. 5 vezes 2, 10. Aí diminuo aqui. 10.150 menos 10.150, resta o zero. O cálculo finalizou. A resposta, portanto, resulta 1,5. Na outra divisão, mesmo cuidado, né? Eu tenho que deixar o número de casas iguais para esquecer a vírgula. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho 2. Então eu não posso cortar a vírgula direto. Se o número de casas já é o mesmo, daí eu já corto a vírgula direto, não preciso completar zeros. Então aqui eu vou ter que completar fazendo
28,20, ó, duas casas, divide por 1,25, duas casas. Agora que o número de casas está o mesmo, eu vou armar o cálculo sem a vírgula. 2820, né, 2820, divide por 125. 28 não dá. Vou pegar o 282, aqui não precisa pegar todo o número. 282 já dá por 125, que dá aí duas vezes. 2 vezes 125 dá 250. 250. Aí diminui aqui, 2 menos 0 dá 2. 8 menos 5 dá 3. 2 menos 2, 0. Sobrou 32. Aí baixa esse 0. Nota que esse 0 eu não estou inventando, ó. Eu estou baixando ele, então aqui, ó, não vai essa vírgula, porque eu não inventei o 0, só baixei ele. E aí 320 por 125, isso vai dar 3 vezes, não vai dar 2 de novo. 2 vezes 125 dá 250. Aí eu tenho 0 menos 0 dá 0. 12 menos 5 dá 7. E aqui cedeu 2 menos 2, 0. Sobrou 70. Agora sim, para eu continuar, eu vou inventar o 0. Agora sim, aqui, ó, o primeiro 0 que eu invento vai a vírgula. E aí 700 por 125, 5 vezes dá 625, 7 vai dar passar, vai dar 7, 6 vai dar 625, 7 vai passar, então vai ter que ser 6 vezes. 6 vezes 125 dá 600, não, vai passar dá 750, então não pode também ser 6, vai ter que ser 5. 5 vezes 125 dá 625. Aí diminui aqui, 10 menos 5 dá 5. Aqui cedeu 10 é 9, 9 menos 2 dá 7. Aqui cedeu 6 menos 6, 0, 75. Aí eu vou aqui completar, inventar outro 0. Nota que esse 0 eu estou inventando, mas não é o primeiro. Então esse 0 aqui, ó, eu não preciso botar nada no quociente. Não precisa botar vírgula, não precisa botar 0, não vai nada ali. Certo? Depois que eu invento o primeiro 0, eu tenho direito a inventar um cada vez. Eu fico com 750. 750 por 125 vai dar exatamente 6. 6 vezes 625 dá 600, com mais 150 dá 750. E aí, resto 0, resposta 22,56. Ok? Então era isso. Espero que essas resoluções aí contribuam nos teus estudos com números decimais. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.